desistir e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores, ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior Boa noite,
É um prazer poder voltar à igreja do Riacho Grande, uma igreja pela qual tenho muito carinho, por ter frequentado aqui alguns anos atrás, né? Dessa vez agora de modo online, não mais presencial. A pandemia que nós estamos enfrentando acabou abrindo esse canal de comunicação que não estava sendo utilizado tão intensamente. Essa é uma pequena série de 3 sermões, a qual eu dei o nome de Histórias de Graça. Em um mundo de pecado, a graça é o tema principal. Deus se relaciona com o ser humano primordialmente através dos parâmetros da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e não da sua justiça. Se Deus se relacionasse conosco pelos parâmetros, pelo viés da sua justiça, ele provavelmente teria que nos matar, porque somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Nós viraríamos poeira cósmica, não sobreviveríamos. Então é uma enorme bênção do amor de Deus, porque que ele se relacione conosco pelo viés da sua graça e não da sua justiça. Aliás, a graça anda na contramão da justiça. Eu costumo dizer que a graça de Deus, sob o olhar humano, ela é injusta. Por que que a graça é injusta? Se a graça fosse justa, ela se chamaria justiça. A justiça chega diante do pecador e diz: pecou, tem que morrer. Aliás, esse foi o pacto feito lá ainda no Jardim do Éden, antes da queda, entre Deus e o ser humano. A graça chega diante desse cenário e diz: pecou, eu morro por ele. Por isso que eu digo que a graça anda na contramão da justiça. E se eu tivesse que dar uma definição de graça, eu diria que graça é a vontade de Deus de nos salvar. É esse desejo imenso que Deus tem, de que nenhum homem pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Nós vamos falar de graça hoje refletindo sobre um dos mais completos exemplos na história bíblica nessa questão da graça. Um personagem cuja história tem todos os principais característicos da graça de Deus. Há um tempo atrás, as nossas lições da Escola Sabatina abordaram esses personagens não tão conhecidos, mas que têm histórias extraordinárias, mas esqueceram desse personagem sobre o qual nós vamos falar agora. E eu nunca ouvi, por exemplo, nas nossas escolinhas infantis, desde meu tempo de criança, não me recordo de ter ouvido nenhuma música sobre a vida desse personagem. Mas vocês vão ver como a vida dele foi extraordinária nessa questão de similaridade com os conceitos de graça. Vamos voltar no tempo, mais de 3.000 anos no passado, e nós vamos cair lá na história do povo de Israel. Eu quero relembrar um pouquinho dessa história que vai desaguar no nosso assunto de hoje. Após a morte de Moisés e de Josué, o povo de Israel ficou assim meio que à deriva. Após a sua instalação na Terra Prometida, foram quase 300 anos de instabilidade. Por várias vezes o povo se desviou de Deus, o povo se entregou à idolatria e a outros pecados. E sempre que isso acontecia, outros povos vinham e oprimiam os israelitas. E Deus permitia que isso acontecesse. Quando eles se voltavam então para Deus e se arrependiam dos seus pecados, Deus levantava um juiz que os levava à vitória contra os seus inimigos. A vitória, então, era seguida por um tempo de paz, até que os israelitas novamente se desviassem dos seus caminhos. Foram mais ou menos 14 juízes que eram, ao mesmo tempo, líderes políticos, líderes militares e líderes espirituais. Nessa época, os israelitas estavam organizados em tribos e não havia um governo central organizado, um soberano, não havia. Os juízes, eles eram então líderes temporários que uniam as tribos contra os seus inimigos comuns. O último juiz dessa série de 14 juízes foi Samuel, o profeta Samuel, que a pedido do povo e contra o plano de Deus, pediu um rei, e Samuel, então, foi levado a ungir
um rei que unisse todas as tribos como uma nação, a exemplo dos outros povos. E o primeiro rei ungido nessas circunstâncias, nós sabemos que foi Saul. Com a unção de Saul, iniciou-se ali a história do Reino Unido de Israel e suas 12 tribos. Saul reinou sobre elas por 40 anos, e nós conhecemos a história. Saul desviou-se de Deus, perdeu o trono, e Davi foi ungido para sucedê-lo. Saul morreu numa batalha, e com a sua morte, novamente, o reino se dividiu. Ele tinha um filho chamado Isbosete, que se autoproclamou rei das 10 tribos do norte. E Davi ficou apenas com 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. Houve uma guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi. Essa guerra durou cerca de 7 anos e meio. E nesse tempo, houve um fato interessante e uma história que é o nosso tema de hoje. Vamos conhecer o nosso personagem. Como está mostrado ali no telão, nós vamos para 2 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4. E nós lemos lá: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, um menino, e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Mefibosete significa vergonha destruidora. Essa era uma época das dinastias. Talvez o medo tenha causado esse incidente. Nos povos pagãos, o que acontecia nessas dinastias? Todo rei que assumia exterminava a família do rei que tinha sido deposto ou do rei que tinha morrido. Isso nunca foi plano de Deus que acontecesse no meio do povo de Israel. Isso era a prática dos povos pagãos. Era uma verdadeira carnificina, olho por olho. Então, com medo das consequências da troca de reis, Saul morreu, entraria no lugar dele Davi, que já tinha sido ungido por Deus para sucedê-lo. A ama dessa criança, que era um filho de Jonatas, filho de Saul, portanto, essa criança ele era neto de Saul, né? A ama fugiu assustada e ocorreu esse fato. Mefibosete caiu, machucou-se. Naquele tempo não havia SUS, não havia plano de saúde, e Mefibosete ficou manco de ambos os pés. Nesse momento, Mefibosete sai da história por mais ou menos 15 a 20 anos. E nesse período mudou completamente a situação do reino. Lembrem que eu falei que o reino antes de Saul ser eleito como o primeiro rei que unificou todas as tribos, o reino era dividido entre tribos, né? Governado por juízes. Entrou Saul, unificou isso aí, reinou durante 40 anos, morreu. Só que quando Davi entrou, ele não conseguiu unificar as 12 tribos. Ele começou, como eu disse há pouco, o rei apenas das 2 tribos do sul, e houve essa guerra civil que eu mencionei, durante a qual ocorreu esse fato, até que ele conseguiu, então, se tornar rei das 12 tribos de Israel. E depois desse fato aí, mudou completamente, como eu falei, a situação do reino. Vamos ver como ficou a situação de Davi agora como o segundo rei do Reino Unido de Israel. Continuamos lendo em 2 Samuel 8, 14 e 18. Ganhou Davi renome, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Os filhos de Davi eram seus ministros. A arca de Deus estava restaurada no tabernáculo.
o tesouro estava cheio, os inimigos de Israel estavam a uma distância respeitosa. Israel tinha se expandido de 9.500 quilômetros quadrados para 95.000 quilômetros quadrados, ou seja, 10 vezes mais território. A nação estava prosperando, o ministério de Davi era forte, porque os seus filhos eram os ministros, ainda não havia derrotas, não havia manchas ou pecados notáveis na vida de Davi. Uma situação bastante confortável para Davi. Davi tinha cerca de 50 anos e era um homem segundo o coração de Deus. Então, um dia, num momento nostálgico, um momento de reflexão, lembrando de suas amizades do passado, Davi recordou-se do seu melhor amigo. Muitos de nós temos o nosso melhor amigo ou melhor amiga, não é? É muito bom ter esse tipo de amigo. Eu me sinto feliz porque eu posso dizer que eu tenho mais de um amigo a quem eu posso chamar de melhor amigo. E um dia, recordando-se então do passado, Davi fez a seguinte pergunta no palácio. Segundo Samuel 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém, qualquer pessoa, que ficou da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Olhem o detalhe da pergunta de Davi. A palavra que é usada aí para bondade, no hebraico, é chesed. Os tradutores bíblicos, ao longo da história, escolheram traduzir chesed no Antigo Testamento por misericórdia e no Novo Testamento por graça. Então esse texto aí, essa pergunta de Davi, relata uma oferta de graça, de misericórdia, baseada numa promessa, baseada numa aliança feita muitos anos atrás. Vamos ler novamente a pergunta de Davi. Resta ainda, porventura, alguém que ficou da casa de Saul para que eu use de bondade, de misericórdia, de graça para com ele, por amor a Jonatas? Vamos saber por que por amor a Jonatas. Vamos continuar, vamos ler em 2 Samuel capítulo 20, versículos 13 a 17, que pacto foi esse, que aliança foi essa feita entre Davi e, no caso, Jonatas, no passado, a qual agora Davi se referia na hora em que ele quis ofertar graça para alguém. Vamos ler. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Esse texto aqui, então, está relatando uma conversa que aconteceu alguns anos atrás entre Davi e Jonatas. E quem está falando aqui nesse momento é Jonatas. E ele estava dizendo para Davi: e seja o Senhor contigo. Davi já ungido rei de Israel, mas ainda não rei de fato, porque quem estava no trono ainda era Saul, pai de Jonatas. E Jonatas então diz: e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Na prática, o que aconteceu? Jonatas e Davi fizeram o seguinte acordo: olha, Davi, lá na frente, não importa o que acontecer, se você estiver numa situação boa, proteja a mim e a minha família, e eu farei o mesmo. Então foi uma aliança, um acordo, um pacto, um concerto que eles fizeram entre si. E Davi, naquela tarde, agora ele, o poderoso rei de Israel, Jonatas morto, Saul morto, ele se lembrou dessa promessa, desse concerto, dessa aliança, desse pacto entre ele e o seu melhor amigo Jonatas, quando ele fez então aquela pergunta. A história continua e agora acontece um momento de ausência de graça.
um momento de desmerecimento. Vamos ler como foi. Segundo Samuel 9, 2 a 3. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Lembram que Davi fez uma pergunta, querendo saber se existia alguém da família, da casa de Saul, por quem ele pudesse demonstrar graça, misericórdia, por amor ao seu grande amigo Jonatas. Então havia esse servo na casa de Saul, chamado Ziba. Ele foi chamado que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então Ziba veio e falou: tem, rei, tem sim, tem um filho de Jonatas, mas olha, ele é aleijado de ambos os pés, é um inválido, né? Quantas vezes nós agimos assim no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na comunidade religiosa que nós frequentamos? Até reconhecemos as virtudes e o valor das pessoas, mas sempre com um comentáriozinho negativo, de desmerecimento, né? Por exemplo, eu estou na minha empresa, preciso fazer um relatório e procuro alguém, que tenha condição de fazer, que tenha uma boa redação, que possa preparar um relatório bem feito para entregar para a diretoria. E aí eu pergunto, e alguém chega: não, tem um fulano, ele é muito bom, boa redação, fala e escreve bem o português, mas ele não cumpre prazos, vai ter problema com ele. Ou alguém chega na igreja e diz assim: olha, eu preciso de alguém para dar um estudo bíblico. Você conhece alguém que possa me ajudar? Eu não estou podendo ir, tem uma pessoa interessada, preciso de alguém bom para dar um estudo bíblico para essa pessoa sobre um assunto que é meio polêmico. Aí alguém chega e diz: eu conheço o fulano. É muito bom, conhece a Bíblia profundamente, mas ele tem umas posições meio fanatizadas. Talvez complique a cabeça lá do seu interessado, né? Ou você pede: eu quero alguém para fazer uma mensagem musical no sábado, na escola sabatina, no culto. Quem é que você pode me indicar? Aí alguém chega, indica alguém, mas diz assim: olha, canta muito bem, mas é meio estrela. Você vai ter problemas com ele. Ou seja, elogiamos, mas ao mesmo tempo nós apresentamos as falhas daquela pessoa, sobre a qual a gente está se referindo. Não adianta muito nós termos uma compreensão doutrinária correta sobre o processo de salvação, se isso não se mostrar efetivo nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Falar, pregar, ensinar, cantar, teorizar sobre a graça é muito diferente de viver a graça, de viver na graça. Eu conheço pessoas que não têm a menor condição de fazer um sermão, de cantar, de ensinar sobre a graça, mas a vida delas é uma demonstração plena de crescimento diário na graça. Em todas as questões, em todas as situações do nosso dia a dia, agir com graça significa agir com gentileza, generosidade, tolerância, mansidão, respeito, honestidade, paciência, bondade, verdade, amor, ou seja, o fruto do Espírito. Deixar o fruto do Espírito com seus 9 gomos, crescer na nossa vida. Então, vamos pensar nisso. Nós temos visto muitas demonstrações de falta de graça, falta de misericórdia, falta de empatia, falta de compreensão nos nossos diversos relacionamentos, no trabalho, na rua, nas redes sociais e, infelizmente, também no lar e na igreja. Voltando à nossa história, de fato, para que um aleijado serviria ao rei de Israel? Agora para pensar. Talvez tenha sido essa a razão que levou Ziba a fazer aquele comentáriozinho negativo, no final da sua fala, da sua conversa com o rei. Mas vamos ver qual foi a reação de Davi. Davi ali naquele momento, ele era o provedor da graça. Ele era o provedor do favor, da misericórdia. Quando você lê a história, você vê que Davi não deu ouvidos àquele comentário de desmerecimento feito
por Ziba. Davi não se interessou por aquela informação que Ziba tinha dado a respeito da condição física de Mefibosete. Davi mesmo, algum tempo depois, seria ele mesmo objeto do mesmo tipo de graça, graça incondicional, perdão incondicional, amor incondicional. Vamos então para o texto bíblico. Então, continuando, 2 Samuel 9, a partir do versículo 4, aí Davi perguntou, e onde é que ele está? Cadê esse aleijado que você mencionou aí? Onde é que ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar árido, onde nada cresce, muito longe. Ou seja, olha, rei, queres saber onde ele está? Ele está num local assim, 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 mas olha, é muito longe. É um lugar horroroso. E o que Davi fez então? Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Em outras palavras, Davi não deu a mínima para as informações desmerecedoras prestadas por Ziba a respeito de Mefibosete. Agora imaginem o susto, o temor de Mefibosete quando a comitiva real chegou na sua casa lá em Lodebar, provavelmente, e de fato um lugar árido, longe, feio, e aí bate na sua porta lá uma comitiva real vinda do palácio de Davi. Ele deve ter pensado, me pegaram. Pensando naquilo que eu mencionei, o rei que entrava destruía a casa do rei que tinha sido deposto ou que tinha morrido, e ele era um dos pouquíssimos que restava ainda da casa de Saul, e ele deve ter pensado, agora chegou a minha vez. Mas ele não tinha como dizer não, não tinha como não ir. E agora estava ali um aleijado, provavelmente sujo, empoeirado, na presença do grande rei de Israel. Imaginem que sensação extraordinária, mas ao mesmo estranha para Mefibosete. E vamos ver então o que aconteceu. 2 Samuel 9, agora a partir do versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. É o título do nosso sermão, desse nosso primeiro sermão da série. Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, meu amigo, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, no caso, avô dele, mas a Bíblia não faz diferença entre pai e avô. Indistintamente, a Bíblia se refere ao avô também como sendo pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então vejam que oferta de graça, que oferta de misericórdia, feita espontaneamente pelo rei de Israel a um aleijado esquecido, talvez a única pessoa que ainda restasse da casa de Saul. Davi foi direto ao ponto, sem enrolação, sem jogo de cena, não quis enfeitar nada, disse logo o que ele estava oferecendo, sem pedir nada de Mefibosete. O perdão de Deus é assim, a graça de Deus é assim, a graça é direta, ela é radical, a graça não tem carência, graça não tem pré-requisito, graça é incondicional, graça é graça, graça é presente, presente é algo que você dá para alguém que você ama, mesmo que aquela pessoa não mereça. Isso é graça, isso é um presente. Há na Bíblia pouco mais de 120 vezes a frase não temas. Eu li um dia desses aí que há 365 menções a esse termo, não temas, uma para cada dia do ano, mas não é verdade, não tem.
Você encontra aí no máximo umas 123 vezes, mais ou menos. É muito fácil fazer uma pesquisa dessa em qualquer site de pesquisa bíblica. Mas é bastante, né? São muitas vezes que você encontra a expressão não temas. Eu acho até que não temas, junto com vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, essas duas são as expressões mais doces das Escrituras. Como é bom e confortador quando nós estamos em grande angústia, em grande temor, indecisos, diante de uma situação inesperada ou ameaçadora, alguém chegar e nos dizer: não tenha medo, fique tranquilo, não tema. Vamos continuar lendo um texto de Isaías que remete a essa expressão, saindo um pouquinho da história. Olhem o que diz Isaías nesse belo texto que todos conhecem, Isaías 43, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vocês lembram que quando Mefibosete chegou no palácio, e Davi então se aproximou, provavelmente, vestido como um rei, e Mefibosete sujo, aleijado, prostrado ali no chão diante dele, e Davi chamou pelo nome, Mefibosete. Ele deve ter pensado: mas o rei me conhece, o rei sabe até o meu nome. E é o que Isaías diz aqui: não temas, porque eu te remi. Palavras de Deus diretamente para o pecador: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tem um outro episódio muito tocante, relatado no Evangelho de Marcos, que diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Vocês lembram desse episódio? Jesus estava a caminho de algum evento, ali com seus discípulos e com a multidão que o seguia, e o chefe da sinagoga, cuja filha estava prestes a morrer, mandou seus servos atrás de Jesus Cristo para que curasse a sua filha. Aliás, o próprio principal da sinagoga estava lá. E quando ele estava falando com Jesus, então os servos chegaram e disseram: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu, já era. E aí o texto diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, outra versão, a nova versão internacional diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Que cena maravilhosa. E nós sabemos, no restante da história, que de fato a filha daquele principal da sinagoga, daquele chefe da sinagoga, ela foi ressuscitada. A reação de Mefibosete diante do rei de Israel retrata o que é a condição do homem pecador, caído, mortal, degenerado por 6.000 anos de pecado, diante de um Deus santo, perfeito, justo, infalível, onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Será que conseguimos imaginar um pecador com natureza completamente depravada como a nossa, vivendo um estado que muitos teólogos chamam de depravação total, diante agora, pela fé, de um Deus misericordioso e perdoador? Vamos ver qual foi a reação de Mefibosete. Segundo Samuel 9, versículo 8. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele se considerou ali como se fosse um cão morto. Um cão naquele tempo. Hoje você tem os cães, os cachorros hoje em dia, eles têm às vezes até um tratamento melhor do que uma criança, não é? Mas naquele tempo, cão era um animal inteiramente desprezível, né? E além de tudo, um cão morto. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu?
Atitude parecida com a do filho pródigo, né? Quando se chegou de volta para o pai e disse: pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele disse aquilo para o rei, Davi também não deu a mínima, não fez caso daquelas palavras. E aí Davi deu uma ordem. Vamos ver que ordem foi essa que Davi deu. Segundo Samuel 9, de 9 a 13. Chamou Davi a Ziba, aquele servo de Saul, e lhe disse: olha, Ziba, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Estou dando para Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor, Mefibosete, tenha pão que coma. Porém ele, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram agora servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Vejam que cena maravilhosa. Davi ofertando, concedendo graça, riqueza, uma completa restauração a um aleijado por quem ninguém dava nada, sem que esse aleijado tivesse qualquer merecimento. Então vamos aproveitar agora e fazer algumas, finalizando essa nossa primeira conversa dentro das histórias de graça, vamos fazer uma analogia dessa história, da história de Mefibosete, com a nossa história, a história do pecador, diante da oferta de graça de Cristo Jesus. Mefibosete diante da oferta do rei Davi e nós, pecadores, diante da oferta de graça feita por Cristo Jesus. Então, vamos lá. Primeira analogia da graça. Na história de Mefibosete, Mefibosete, durante um tempo, viveu num palácio. Ele era, afinal de contas, neto do rei Saul. Na nossa história, o homem também viveu durante um tempo num jardim real, perfeito, onde tudo era perfeito, era santo e era para ser eterno, não é? E por quê? Porque ele era filho do rei do universo. Segunda analogia, com a tragédia, a queda do menino, né? Aquele incidente desagradável, veio o medo, tanto que eles fugiram, ele com a babá. O seu defeito o prejudicou pelo resto da vida. Na nossa história, com o pecado, o homem teve medo, fugiu desde Adão, ainda dentro do jardim, se escondendo com Eva. Né? Então, com o pecado, o homem vive hoje uma situação de inimigo de Deus. O homem nasce nessa condição de inimigo de Deus. E a função do Evangelho é exatamente reconciliar o homem com Deus, reaproximar o homem de Deus. Então, na nossa história, o homem teve medo, fugiu e a transgressão nos prejudicou para sempre. O pecado de Adão, do qual nós não temos culpa, não carregamos a culpa do pecado de Adão, mas infelizmente carregamos consequências daquele pecado. Mais uma analogia. Na história de Mefibosete, Davi, em seu amor incondicional e por amor ao seu amigo Jonatas, buscou alguém a quem ele pudesse estender a sua graça. Na nossa história, Deus, em seu amor incondicional e por amor a seu Filho Jesus Cristo, estende a sua graça a quem quiser recebê-la. Mais uma analogia. Na história de Mefibosete, nós vimos que Mefibosete nada fez. Ele era completamente desconhecido.
nada merecia, nada tinha, nada podia. Na nossa história, nós também somos pecadores absolutamente sem merecimento algum e somos indignos da salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Mais uma analogia: Mefibosete não tentou ganhar o favor de Davi. Ao contrário, ele se prostrou, reconheceu a sua condição e se declarou como se fosse um cachorro morto. Mas aceitou, não recusou o favor do rei. Na nossa história, nós não precisamos tentar ganhar o favor de Deus com as nossas práticas, com o nosso comportamento, com os nossos méritos pessoais, com a nossa guarda da lei, até porque não conseguiremos. Tudo que devemos fazer é reconhecer a nossa condição de pecaminosidade, reconhecer a nossa indignidade e aceitar a graça de Deus na vida sem recusá-la. Mais uma analogia: Davi tirou Mefibosete de Lodebar, um lugar distante, árido, feio, onde nada crescia, e o trouxe para viver na riqueza e na fartura do palácio real. Na nossa história, Deus fez e faz o mesmo. Nos tira da condição de filhos das trevas para sermos filhos da luz. Éramos servos do diabo, agora somos filhos de Deus. Estávamos perdidos e fomos achados. Mais uma analogia, são 9, estamos na 7ª. Davi adotou Mefibosete na família real, dando a ele sustento e bênçãos pelo resto da sua vida. E o texto bíblico diz que ele era tratado não como um convidado, não como um parente distante, não como um parente por afinidade, não como um conhecido de Davi. Ali diz que ele era tratado como um dos filhos do rei. Na nossa história, Deus nos adotou em Cristo Jesus para nos dar as mesmas bênçãos reais. E é dito na Bíblia que nós somos, de fato, filhos de Deus, filhos do grande Rei do Universo. 8ª analogia: os pés mancos de Mefibosete foram uma lembrança constante da graça que ele tinha recebido de Davi. Eu penso que a partir dali, a cada vez que Mefibosete olhava para si mesmo, ele via quão imensa tinha sido a graça que ele recebera de Davi. Na nossa história, a nossa imperfeição, a nossa natureza caída nos lembra a todo momento que nós somos salvos unicamente pela fé na obtenção da graça de Deus. Salvos pela graça mediante a fé. Última analogia que eu quero fazer hoje. Ambas as atitudes, tanto a atitude de Davi com Mefibosete, quanto a atitude do pai com o filho pródigo, né, que não levaram em conta o passado, mas apenas o futuro dali para frente, retratam também na nossa história o que Deus faz com o pecador no ato da justificação. Quando o pecador, pela fé, é justificado, se arrepende dos seus maus caminhos, confessa os seus pecados e simplesmente crê. Na história de Mefibosete, Davi concedeu a ele toda a riqueza que restara da casa de Saul. No caso do filho pródigo, o pai concedeu-lhe de volta toda a sua herança. E no nosso caso, tem um texto muito impactante no livro Mensagens Escolhidas, página 367, que diz o que Deus faz conosco nesse momento, o momento da justificação, quando o pecador, pela fé, crê naquela história de amor, quer aquilo na sua vida, e Deus identifica essa fé nascendo, trabalha essa fé e declara para o universo que aquele pecador agora não é mais pecador, ele agora é justo, ele foi justificado por um ato de fé. Então, tem a declaração do que acontece nesse momento,
feita por Ellen White nesse texto do livro Mensagens Escolhidas. Olhem que texto impactante. O Senhor, nesse momento, no momento da justificação, o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E o que Deus faz? E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente e trata essa pessoa como se fosse justa e ama essa pessoa da mesma forma que ama seu Filho. Em outras palavras, Deus nos considera naquele momento do perdão e da justificação como se nós nunca houvéssemos pecado. Irmãos e amigos, vejam esse conceito básico sobre a graça e sobre o amor de Deus que eu vou mostrar aqui agora. A misericórdia de Davi por Mefibosete não dependia do seu comportamento. Não dependia de nada que Mefibosete tivesse feito, ou que ele fosse, ou que ele pudesse vir a ser. Não. A misericórdia de Davi por Mefibosete estava garantida por uma promessa, por um concerto, por um pacto, por uma aliança feita no passado, muitos anos atrás, entre Davi e o pai de Mefibosete, e Jonatas. No nosso caso também, a graça de Deus por nós não depende da nossa conduta. Não depende de nada que nós façamos para Deus. A oferta de graça feita por Deus é garantida por uma promessa também, por um pacto, por um concerto feito entre Deus e Adão e repetido para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Noé, para Moisés, para o povo de Israel, para os gentios da nova aliança. Ou seja, a graça de Deus para o pecador é garantida por um pacto feito muitos anos no passado, por uma aliança. E Deus cumpre as suas alianças. Eu quero afirmar, sem medo de errar, que os nossos atos pecaminosos, as nossas falhas, as nossas transgressões diárias não tiram a nossa filiação. Vou repetir. Os nossos atos pecaminosos, as nossas falhas, as nossas transgressões diárias não tiram a nossa filiação. O que nos afasta desse relacionamento de filhos do rei do universo, é a nossa recusa sistemática de viver no palácio real, de comer da comida da mesa do rei, de nos relacionarmos diariamente com o rei. Ou seja, de aceitarmos a graça do rei, porque da parte do rei, o rei é fiel. Querem saber disso? Através da Bíblia? Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Um conceito profundo do amor de Deus. Deus nos ama não porque nós o obedecemos, não porque nós procuramos fazer a sua vontade, guardar a sua lei, ou procuramos ser cristãos bonzinhos. Não, não é por isso que Deus nos ama. Deus nos ama porque nós somos suas criaturas e porque Ele morreu por nós. E morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, segundo diz Romanos 5:8. Aliás, esse mesmo Davi da história com Mefibosete, olhem que coisa linda, ele disse no Salmo 103, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E por que é que Deus age assim? Então Davi reconhece que quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia, a graça de Deus para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E por que Deus age assim? Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Davi assim comprova que Deus não nos retribui na razão direta dos nossos erros. E eu finalizo com um texto precioso do apóstolo Paulo, que diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos os seres humanos que nasceram um dia nesse planeta estão cobertos pela graça de Deus. Uma graça incondicional, uma graça sem pré-requisitos. O único pré-requisito para que você possa alcançar a graça é que você seja pecador. Porque a graça existe, porque existe o pecado. Graça plena. Finalizando, eu falei aqui sobre a dádiva da graça. A oferta voluntária, unilateral, espontânea de graça feita por Deus. Agora, se os seres humanos vão fazer uso ou não dos benefícios dessa dádiva, dessa proposta divina de perdão e salvação, essa é uma outra história. Isso aí vai depender de quê? De aceitação. E a aceitação se materializa de que forma? Através de arrependimento e confissão de pecados. A graça está aí, espontânea, maravilhosa, unilateral, feita por Deus a todos os homens. Mas para que você possa obter os benefícios dela, é preciso então aceitação. As nossas boas obras são requeridas e são esperadas por Deus. Não nos enganemos a respeito disso. Mas jamais serão meio de salvação. As nossas boas obras sempre serão fruto do Evangelho, fruto da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, fruto do Espírito de Deus agindo em nós. As obras mostram de que lado nós estamos e a que Senhor nós servimos. Somente isso. Não podem ser usadas como moeda de troca com Deus na questão da salvação. Que Deus nos abençoe a todos e nos faça compreender que a sua graça salvadora ainda está aí, plena, salvífica, soberana, estendida a todos os homens para quem quiser aceitá-la. Amém.